A gente tem que olhar para a origem desse povo, né? E aí quando nasce o povo que é chamado de Rus, eram os russos ou os Rus de Kiev. E isso é uma combinação entre povos eslavos que estavam habitando ali e vikings que vieram da Finlândia. E esses povos eslavos, essas tribos eslavos, elas acabam se matando ali, brigando muito entre elas. E aí elas acabaram, ok, vamos trazer alguém de fora que vai nos governar e trazer paz. E quem que veio de fora? Esse povo, né, ou esse rei, ou esse governante príncipe Rus. E aí ele começou a governar ali primeiro uma cidade no norte da Ucrânia e depois ele viu Kiev e falou, não, Kiev é melhor. Kiev aí, é a capital da Ucrânia, a capital da Ucrânia. E aí virou então os russos de Kiev. Só que chegou um determinado momento, né, que essa identidade, ela precisava tomar forma. Como que ela tomou forma? Primeiro com a aproximação com o cristianismo, com o Império Bizantino. E aí ele traz a religião cristã, ortodoxa, para dentro desse povo, e aí precisa de um idioma. E aí nasce o idioma russo, por monges que queriam ensinar a Bíblia ali, então eles precisavam traduzir aquelas milhões de tribos, aquela confusão toda. Então aí você tem um território, um governante, uma religião, né, algo transcendental, um idioma. E começa a se formar então esse povo. Só que aí vem as tribos da Ásia Central, os mongóis. E aí eles destroem os russos de Kiev. Dominam toda essa região. E aí, aos poucos, vai surgindo outros Rus, só que o de Moscov, que é o de Moscou. E aí, esses combatem, expulsam, e aí sim viram os russos. Existe uma discussão até hoje entre os ucranianos e os russos. Quem são os antecessores? Quem são os originários dessa identidade russa? Claro que a história vai seguir e os ucranianos constroem a identidade deles nacional em outro momento, em outra história. Tem outro idioma. Eu ia perguntar, o idioma é parecido? É parecido, mas assim, são separados, né? São idiomas diferentes. E essa é parte da divisão que tem hoje na Ucrânia. Metade da Ucrânia está dividida pró-Ocidente, outra pró-Rússia. Em linhas linguísticas, parte da distinção. Mas enfim, voltando para a história, é que essa disputa, ou essa percepção da onde vieram os russos originais, eles vieram dos russos de Kiev, do Kievan Rus. E então os dois, existe esse embate. Então tem ligação histórica, tem ligação cultural, fora todos os outros momentos dos impérios soviético e russo que ocuparam aquele território. Mas para os ucranianos, não, nós também temos a nossa história. E eles também tiveram a sua autonomia, a sua independência, a sua separação dessa dominação. E eles também se veem como os originários do povo russo. Então, por isso, esses são os laços culturais e históricos. Assim. E só para agregar, é interessante como algumas ações, algumas decisões ao longo dos últimos 50 anos, 60 anos, acabaram meio que sem querer promover o nacionalismo ucraniano, né? A União Soviética queria que a Ucrânia tivesse voto na ONU, porque tinha certeza absoluta que a Ucrânia nunca é sempre ao lado da Rússia, né? Então, os ganhos territoriais sob Stalin foram em nome da Ucrânia, né? Apesar de ser um projeto estratégico dele. Tanto que a integração econômica era muito grande, você tinha armas nucleares na Ucrânia, uma região muito industrializada, fundamental para a indústria soviética, que demonstra que em Moscou nunca houve um plano real, nunca houve um plano B. O que a gente faz se a Ucrânia se tornar um país independente? Não havia esse tipo de planejamento que explica por que, por exemplo, Crimeia, havia uma certa, não disputa, mas uma discussão na Ucrânia faz tempo sobre se a Crimeia devia fazer parte da Ucrânia ou da Rússia. É um lugar de veraneio muito importante das elites ao longo dos últimos séculos, né? Inclusive que tem um potencial turístico enorme.